Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Aqui é a Vivi. Eu prometi para vocês que ia falar sobre as linguagens do amor, mas antes de falar das linguagens do amor, porque ela não é uma teoria científica, eu vou explicar para vocês por que que eu vou trazê-la, mas também o que é uma teoria científica, porque isso acaba criando confusão na cabeça das pessoas, inclusive porque eu separei os grupos, né? Eu eliminei os grupos, a gente tinha o grupo um, 2, 3, 4 e o 5 e o Cabalá. Então, eu eliminei os grupos de aula para que ficassem apenas os grupos de 2023, com 250 pessoas, se eu não me engano. Porém, as pessoas podem ter acesso às aulas no YouTube. A única coisa é que elas não têm acesso aos links que eu coloco das aulas ao vivo, que são feitos pelo Zoom, normalmente, aonde a gente conversa, tira dúvidas, bate papo e tal. Então, essa parte de bater papo, eles não vão ter acesso, mas as aulas vão ficar gravadas aqui no YouTube, vocês podem ter acesso quantas vezes vocês precisarem, ou quiserem, ou acharem que é devido, tá? Essa eu vou subir depois também no YouTube. Então, por que que eu fiz essa separação? Porque o Kabbalah é uma filosofia de vida que eu aplico na minha vida. E esse grupo do Kabbalah, ele vai tratar de filosofias espirituais, religiosas, porque eu acho que a parte espiritual da gente também tem que ser movimentada. Mas o grupo do Kabbalah não é específico para movimentos cabalísticos, até porque eu não sigo a única filosofia de vida como Kabbalah. Eu sigo os princípios do Kabbalah, mas também sigo o budismo, eu também vejo o hinduísmo como uma coisa bacaníssima. Eu tenho um pastor que eu amo muito, o Walter, com a Glaucia, os pastores que eu adoro. Eu também sigo os dois, eu sigo as orientações deles, quando eu converso, aprendo muito com eles. Então, eu acho que a gente no mundo tem que estar aberto a aprender, não importa com qual filosofia de vida. Todas elas têm algo que pode somar e também tem partes que eu não sigo porque também não sou de acordo, enfim. Então, eu acho que tudo, até o catolicismo, tudo tem algo a agregar, né? O adventista, tem um paciente que ela é adventista, e ela ensina tanto, né? O marido dela também pratica tanto. Quando ela conversa comigo, eu aprendo tanto. Então, eu acho que a gente tem que estar aberta a aprender, não a ter um preconceito sobre algo que a gente muitas vezes nem conhece, sabe do que se trata. Então, nessa questão, o grupo do Kabbalah vai ser específico para filosofias espiritualistas, para filosofias que podem trazer, agregar para a alma das pessoas. Então, esse grupo foi específico para isso. E os outros é para a parte de neurociência, psicologia e psicanálise e afins, teorias específicas que a gente usa em consultório para tratar paciente, para tratar transtornos, doenças, distúrbios, né? Que se tratam do métier da mente, né? Na parte de neurociência que eu tenho me aplicado muito, que foi a área que eu escolhi estudar. Então, vamos lá que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu quero só desmistificar esse conceito antes de falar sobre as linguagens do amor. Por quê? Algumas pessoas já me questionaram, mas você fala que a sua base de atendimento é toda na base da ciência. Então, por que que você traz esses tipos de abordagem que não são científicas? Porque elas não são, tá? A gente pode dizer que é uma pseudociência. Eles têm as teorias, mas as teorias na prática elas não se confirmam, tá? E vou explicar para vocês por quê e como é que é feita a ciência, tá? Então, a ciência hoje ela evoluiu muito com a neurociência, porque a gente hoje, né, na altura que nós estamos, temos máquinas, tem a ressonância magnética funcional, que é extraordinária, você consegue colocar o aparelho, e enquanto a pessoa cria uma atividade ou faz uma atividade mesmo criativa com a mente, a gente fala, imagina um cenário assim, ele aparece em todas as regiões do cérebro, acende as luzinhas lá das regiões que estão ativas. Então, a neurociência e as máquinas, hoje em dia, os equipamentos, eles puderam trazer um aspecto de indagem científica para a psicologia que ajuda e agrega muito. Porém, a psicologia ela começou a ser científica na parte comportamental, porque era aquilo que podia ser observado veramente, né? E com relatos de observação de olho nu, né? Então, um condicionamento operante, um condicionamento básico, né? Que as teorias de Skinner, a teoria de Pavlov, são teorias maravilhosas, né? Todo ser humano é condicionado, tanto que existem pessoas que vão para o consultório psicanalítico por anos e que vão lá nas teorias da infância e repassam a infância e faz a cura da criança anterior e não sai do lugar. E por que que não sai? Porque depois que você cria consciência e elabora um processo, tem que ter a ação do condicionamento. Então, entender que preciso de fazer exercício não muda o fato de que eu tenho que fazer exercício, né? Então, o entender que tem que fazer e fazer o exercício tem uma lacuna enorme ali entre o entendimento e a ação. E os condicionamentos, eles servem para isso. Então, as partes comportamentais, elas são muito bacanas para transtornos alimentares, transtornos com dependência química. Por quê? Porque eles vão para a ação
e saem do estágio mental, do estágio de mente apenas, como é o caso da psicanálise, como é o caso de alguns tipos de terapia, que são mais evocam a terapia da emoção, ela une as duas, mas tem terapias que evocam mais, né, constelação familiar, evocam mais a parte mental e não vão para o processo de ação. Essa é uma outra coisa. Terapia e psicoterapia são coisas diferentes. Psicoterapia é feita por psicólogos e terapia é feita por terapeutas. E não necessariamente eles têm formações na área de ciência. E por que que isso pode vir a ser um perigo, né? Então, uma terapia é feita com coach, uma terapia é feita... Eu digo pode ser um perigo, gente, porque eu fui psicanalista há muito tempo sem ser psicóloga, né? Eu estou finalizando a faculdade de psicologia, mas não significa, isso não significa... eu fiz formação em psicanálise, fiz tudo, mas não significa que precisa. Eu fiz química para depois fazer a psicanálise, então eu não era psicóloga antes, a psicologia para mim ela entra com um agregar muito forte, tanto que quando eu fui para psicologia eu escolhi fazer a área científica, porque aqui na Europa você escolhe se você vai para a área científica ou se você vai para o BA, que é Bachelor in Arts, que significa mais atendimento e menos científico. Então, o peso das teorias serão menores, você vai ter mais laboratórios clínicos de atendimento. Como eu já tinha muitas horas de atendimento, eu já tinha muita experiência em atendimento, eu fui para a área científica. Então, quando eu vim estudar aqui, eu estudei, eu quis entrar para a área científica, que é, né, a gente fala, oráculo, que nós chamamos. Por quê? Porque é sentado com a bunda na cadeira o dia inteiro, lendo aquela montoeira de papers que vocês estão vendo aqui do lado, entendeu? Todo mês. É isso, é sentar e ver pelo menos 3, 4 papers por dia. Então, tem que gostar de ler, tem que gostar de se interessar e tem que saber como se lê um paper, que é isso que a gente aprende na faculdade. Por que que isso está escrito em paper? Por que que é uma teoria? Agora eu vou explicar para vocês. Eu tentei fazer um esqueminha, não sei se vai ficar 100%, mas pelo menos eu quero que vocês entendam o que que é uma base científica de algo, tá? Para que quando alguém discutir algo com vocês, vocês podem perguntar, mas com base em que você está falando? É científico, não é científico? E a partir daí vocês decidem se vocês querem acreditar naquilo que é um conjunto, uma teoria de conjunto de crenças, ou se vocês não querem acreditar naquilo e vão para um outro processo. E até mesmo a teoria, vocês têm divergências, né? A gente, por exemplo, eu publiquei para vocês a teoria dos 3 cérebros, né? Three Brains. E o que acontece é que tem teorias que discordam dos Three Brains. Por que que discordam? Porque eles vão falar dos Three Brains como uma hipótese de não... Quando o MacLeod escreveu a teoria dos 3 cérebros, ele, já no passado, faz tempo, ele não levou em consideração que isso era transitório, que os 3 cérebros funcionavam de forma automática, às vezes simultânea, usando informações de um para com o outro. Então, por esse motivo, existem discussões que vêm, se vocês forem procurar, né, fazer uma recerca, um research na internet, vocês vão ver que tem teorias que se confrontam. Isso não é um problema, ao contrário, eu acho que mesmo nos confrontos elas se somam muito, né? Você tem a base e depois você tem várias somatórias. Em Freud nasceu a teoria freudiana, depois dele nasceu vários autores que foram complementando. Então não é que eles, né, eles saem de Freud, não, eles vão a partir de Freud. Então é isso que eu quero explicar para vocês, como funcionam esses processos, porque eu acho que é importante antes de falar de algo que não é uma teoria científica, ok? Então, explicando aqui para vocês, deixa eu ver se abre para vocês assistirem. Aqui, ó. A psicometria é o estudo que é responsável por medir, né, mesurar, por criar medições ah, sobre uma teoria. Então, quando alguém apresenta uma hipótese, né, apresenta uma hipótese de uma teoria, uma hipótese de uma resolução de problema, né, a hipótese da cura da ansiedade, né, hipótese disso, hipótese daquilo, ele vai ser alavancado como um período de estudo. E aí, o que a psicometria faz, que é um ramo da psicologia, é gerar instrumentos, seja em assessment, seja em equipamentos de medição de ondas de ansiedade, para que a gente possa ter uma medida do quanto aquilo impacta ou não a vida do sujeito, né? E o sujeito em si. Então, a melhor... E depois ele dá, depois, ao final, a teoria, que é a melhor forma de percorrer sobre aquele problema, né? Então, quando a gente pega, assim, estudo de casos de pessoas com transtorno de ansiedade em trabalhos de alta pressão, né? Ou a importância da infância da criança, importância da infância da criança no impacto que ela vai ter na vida adulta, nas relações. Então, a gente está gerando, quando eu leio um paper, o que eu tenho como intenção naquele paper é descobrir o que a teoria ali, né, o que as hipóteses afirmaram como positivos e negativos, para ter um melhor
o melhor convívio, o melhor confronto com aquele paciente, com aquele processo que o paciente tem, e atingir o melhor resultado. Então, por que a gente lê papers na área clínica? É para isso, a gente lê papers na área clínica para descobrir como chegar ao processo de forma mais rápida, mais ágil e com menos sofrimento possível. Eu sempre digo que a dor é necessária, né, para o processo, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é apego ao processo. Então, quando a gente consegue esse processo de forma mais rápida, a gente garante mais segurança para o paciente. Porém, o que eu vejo é que muitas vezes o psicólogo não entende psicometria, e se ele não entende, não adianta ele pegar um paper para tentar ler, porque ele não vai entender o que está escrito lá, né? Então, aí vai acontecer que, ao final, fingir dos ovos, ele perdeu tempo lendo, porque ele não entende o que é, né, aquele processo. Então, no Brasil, eu vejo que eles não pegam muito para psicometria aqui, para a área científica em específico, porque no Brasil eu acho que a faculdade é a única, né? Você tem uma faculdade de psicologia para tudo. Aqui não, como tem a divisão entre o Bachelor of Arts, que vai para a área de clínica só, e o que vai para a científica, você tem diferença nesses dois profissionais, tá? A forma como ilustra esses dois profissionais é diferente. Eu mesmo mudei muito minha ilustração depois que fui para a área científica. Então, a psicometria é para isso, para solução de problemas. Aí, a partir da psicometria, a gente gera, então, uma hipótese, né? O que é hipótese? É uma afirmação que deve ser verificada, né? Como nula ou como alternativa. Se for nula, significa que ela não invalidou a hipótese já existente. E se for alternativa, ela é uma hipótese que nós vamos colocar em vigor a partir dali, né? E todas as hipóteses do mundo, tudo aquilo que a gente confrontou na ciência até hoje, tem que existir como falsificabilidade, né? Acho que é isso que fala no brasileiro, tá, gente? Toda teoria precisa estar aberta a ser contestada e verificada como falsa. Então, a única coisa que até hoje não foi é a teoria sobre a velocidade da luz, que nunca foi comprovada como errada e não houve nenhuma outra teoria que gerou-se sobre ela para que possa contestá-la. Então, até hoje ela é unânime, é uma verdade absoluta, é onde a gente não tem. Tirando essa teoria, que é uma verdade absoluta, qualquer outra não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade a ser verificada, que ao longo dos anos podem ir nascendo outras formas de se ver, outras formas de se contestar, e nascem a partir dali outras teorias. Então, ela tem que estar aberta, toda teoria tem que estar aberta a ser falsificada. E isso já passa a ser científico, né? Se eu digo que a minha verdade não é absoluta, significa que eu estou aberto a ser contestado, argumentado, testado, enfim. Um acerto é uma informação que tem valor de verdade. Então, dentro da hipótese, nós temos um acerto, que seria uma informação que tem valor naquele momento de verdade, né? Naquele momento, ela é a verdade absoluta. Isso não significa que daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos será, né? Então, por exemplo, Freud, quando lançou a teoria da psicanálise, mesmo não sendo científico, ele tentou gerar processos científicos na teoria, colocando, né, porque para a ciência é muito difícil na questão da psicologia, porque a psicologia é subjetiva, né? Então, vou falar para vocês a teoria científica que é objetiva, e a teoria psicológica que ela é subjetiva, porque ela depende de um observador que gera a partir da sua observação o resultado do dado. Então, isso pode haver contaminação. Eu, como observador, eu posso ter contaminação de jiu-jitsu, de julgamento com aquilo que eu estou observando. E isso geraria uma grande confusão no resultado, uma vez que, se é através do observador, eu acabo podendo ter um equívoco, né? E também pode ter um equívoco por parte do participante. Se eu aplico um assessment nele, ele não entendeu por uma questão cultural a palavra que está escrita, tanto que a gente sempre indica que a pessoa faça a terapia na língua dela, não na língua de um outro país. Por quê? Porque se ela subjugar quem entendeu o assessment, né? A pergunta do assessment, como eu vou explicar para vocês, por que o assessment pode ser invalidado? Se eu estou dizendo para você, assim, todos os dias me sinto triste, e você me diz assim, Vivi, me explica o que é todos os dias se sentir triste. Se eu tiver que explicar aquela pergunta para você que o cara colocou no teste da psicometria, eu já estou contaminando o teste, porque eu estou dando a minha visão sobre o processo do que é todos os dias me sinto triste. Então, se eu tiver que explicar, o teste já está contaminado. Óbvio, às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de entendimento, às vezes por uma questão de dispraxia ou dislexia. Então, eu tenho que explicar, porque senão ela não sai do lugar e não consegue fazer nem o teste contaminado, porque mesmo contaminado, ele ainda tem um pouco de verdade ali que pode ajudar a ter um início, né? O teste te ajuda a ter um patamar inicial para saber onde você vai. Então, eu ajudo porque existem pessoas que têm dificuldade de interpretação, mas o correto é não haver interpretação nenhuma e a pessoa, ela mesma, por si só, escrever a resposta de acordo com o que ela entende como sendo a própria verdade dela, sem nenhum tipo de contaminação. E isso muitas vezes não dá para acontecer por fatores culturais, por learning disability, coisas desse perfil. Então,
tem que entender que o teste psicológico é rico em contaminação, mesmo sendo, né, hoje usado pela psicometria, alguns índices rigorosos, né? A gente tenta ao máximo usar índices rigorosos de aplicação. Então, um acerto seria uma informação que tem valor de verdade e um agrupamento de acertos, vários acertos juntos, formam uma teoria, né? Então, a teoria que diz que a teoria, vou dar uma teoria que é mais comportamental, vamos dizer assim. A teoria dos esquemas mentais, que diz que você, a partir de um determinado tempo de vida, você gera lentes que vão te fazer entender o mundo. Essa é uma teoria dos mindsets, né? Teoria dos comportamentos. A teoria da mente, que diz a respeito da empatia do ser humano. Então, ela tem vários acertos dentro, que diz, né? A pessoa, até tantos anos, ela vai desenvolver só a habilidade de repetir movimentos. Depois de uma certa idade, além de repetir movimentos, ela vai gerar conceitos próprios, internos. Então, tem vários acertos dentro que formam um processo de teoria, ok? A teoria científica ela é objetiva, então, no caso, a teoria da neurociência, por exemplo, ela é científica, que é as quais eu me dou super bem para estudar, porque elas fazem muito sentido lógico para mim. As teorias da psicologia eu me aplico mais para o entendimento, porque tem que ter uma mente mais aberta e criativa para poder colocar nuances de cores muito diferentes no mesmo estágio, né? Então, teoria da psicologia é subjetiva e pode haver contaminação, né? Então, como eu disse, eu estou aplicando um assessment, se a pessoa responder de acordo com o que ela entendeu e o entendimento, o conceito de uma palavra dela é um conceito muito diferente do que o teste queria dizer, por exemplo, ela já contaminou o teste, mas hoje os testes já estão de uma forma que mesmo com contaminação, se a pessoa entendeu equivocadamente a palavra, ele mesmo já gera um resultado com equívoco para dizer que a pessoa tem problema na interpretação, né? Que ela tem dificuldade na percepção, na parte perceptiva dela. Então, eu acho que é bacana até isso, tá evoluindo, tá? Sempre evoluindo. Então, a gente tem a validade dos dados, que seria interna, e a validade externa. Também a gente tem que olhar, quando a gente lê um paper, a gente vê se a validade é interna, se a validade é externa, ou se estende a parte externa. Ou seja, o quanto o teste é válido internamente, dentro daquele campeão ali, né, dentro de um único indivíduo, e o quanto ele pode se estender para toda a população em geral. Então, o quanto o teste é válido para uma pessoa que tem ansiedade, o quanto o teste é válido para uma população que tem ansiedade, para uma população que sofre desse mesmo processo e em qual país ela é aplicada, vamos dizer assim, qual clima, coisa desse tipo, né? Para a gente poder ter esse entendimento de validação, a gente tem que entender se o teste está escrito, os resultados estão escritos, o psicométrico dele está escrito em letras latinas ou letras gregas. Quando é letra latina, nós estamos falando da estatística da população geral. Quando eles têm letras gregas, nós estamos falando de parâmetros do campeão, que é a amostra, né? O que seria o campeão, Vivi? O campeão, a gente escreveu para vocês a população aqui. O que acontece, né? Quando a gente vai fazer um estudo científico de campo, a gente pega uma população, a gente nomeia uma população. Então, vamos ver quantos jovens entre 16 e 18 anos sofrem de ansiedade no colégio Marcos Alves, por exemplo, entendeu? Então, a gente vai entrar dentro desse colégio Marcos Alves, ou seja, é uma população. O colégio Marcos Alves é uma população. E a gente vai pegar jovens de 16 a 18. Então, a população vai ser jovens de 16 a 18 dentro do Colégio Marcos Alves. Então, a gente traçou a população. Depois que a gente traçou a população target, que é esse modelo total, a gente vai lançar a experimental. A gente vai ligar para esses jovens de 16 a 18 e falar: ô, quem de vocês quer participar do teste? Quem não quer, quem quer, entendeu? E depois a gente vai ter Indagine, que são as que ficaram, a gente vai aplicar o teste sobre elas para ver quem delas serve para ser o campeão, né? Quem sofre muito de introversão, não consegue responder o teste, ou quem toma muito medicamento, e aí no final do teste a gente vai ter resultados ambíguos, porque ele toma muito medicamento, né? Ou quem tem conceitos e crenças já fixados. Então, daí tem uma pesquisa, uma indagem que é feita com aquela população para que a gente tire dali o campeão, que é a amostra da população. Então, tem uma população de 1.000 alunos, das quais 100 serão o nosso teste científico sobre. Então, entenda que uma população target de 1.000, eu tiro a amostra de 100. Então, entendam que é uma amostra, né? O campeão é uma amostra de um conceito de totalidade. Agora, ele serve como referência? Ele serve. E de natureza, né, a gente tem até alguns tipos de teorias que vão classificar isso, né? E dentro de uma das teorias que se classifica, a lei do efeito, ela fala que, ao final, essa amostra vai ser realmente o peso da totalidade.
E é real, quando você pega, você vai ver que apesar de não ter individuado um por um, o peso da realidade acaba sendo mais voltado a uma população. Isso porque ocorre a gente ter um convívio muito grande com as pessoas que têm similaridade aos processos que a gente ocupa, né? Isso talvez na teoria psicanalítica vocês expliquem mais, na teoria junguiana, por exemplo, vocês vão explicar que é o processo de inconsciente coletivo, a gente se reúne com energias muito parecidas com a nossa ou para a ocasião de vida que nós estamos vivendo. Então, acaba que o resultado final sempre acaba sendo muito parecido, tá? Porém, para vocês poderem acessar um paper, eles vão ter lá qual que é a moda, né? Qual que é a moda é o item que aparece com mais frequência. Você vai ter lá os dados de frequência, você vai ter as letrinhas, se elas são maiúsculas ou minúsculas. Então, para fazer uma leitura desses testes, você tem que ter entendimento na psicometria. Se você não tiver, você não consegue nem ler esse teste. Então, aí dificulta bastante. É por isso que essas abordagens que são científicas, elas são voltadas a quem estudou a área científica. Porque se você não entendeu, como é que você vai aplicar? Não tem como, entendeu? Não dá para você aplicar uma teoria comportamental, por exemplo, se você não entende nada da parte científica. Antes de eu fazer psicologia, eu tentei fazer um curso de terapia comportamental. Gente, eu não entendia nada, para mim não fazia nenhum sentido. Hoje que eu entendo da teoria científica, eu entendo quais regiões do cérebro funcionam para aquilo, e aquilo faz muito sentido para mim, mas antes eu não conseguia, por mais que eu fizesse o curso e tivesse a certificação, não seria ingrata de fazê-la, porque eu não conseguia entender, né? Era muito, o meu vocabulário estava muito longe, o meu estágio mental daquilo que eu entendia para aquilo que tinha que ser entendido era muito distante, então essa faz total diferença do que é uma terapia para uma psicoterapia, né? Bases científicas, bases de crenças voltadas a processos teóricos pseudocientíficos, ou seja, testados na prática por pessoas que a gente testou em 100 pessoas e deu certo na maioria, não quero saber quantas, mas na maioria deu certo, então acaba entrando nesse processo aqui. Isso não tira a importância que tem teorias como a teoria freudiana, a teoria junguiana, Melanie Klein, Winnicott, não tira a importância delas, né? Inclusive, Piaget é um que tentou provar a parte científica de Freud. Tem hoje, inclusive, autores que estão tentando provar a psicanálise com o estudo da neurociência. Eu acredito que daqui a algum tempinho já vai ser provada como científica, porque eles estão colocando pacientes que passam por terapias psicanalíticas na ressonância magnética funcional e medindo depois de 10 sessões a alteração neural que tem ali naquele indivíduo que passou pelo processo terapêutico. Então, eu acho que isso é muito bacana. Só que daí existe um problema. Quando ela se torna científica, ela deixa de ter acesso a quem não tem universidade em psicologia. E se ela deixar de ter acesso, ela queima vários profissionais que estão no mercado sem a faculdade e que estão atuando, trabalhando, ganhando muito dinheiro com isso, sem ter formação universitária. Inclusive, eu fui uma das pessoas que não tinha formação universitária, tinha formação em química e fui para psicanálise. Então, entendem que isso também é um jogo de interesses, então não tem tanto interesse que passe a ser científico, porque quando passa, deixa de dar acesso a todas as pessoas que não têm formação voltadas à psicologia em específico, porque precisa ter esses conhecimentos que eu acabei de gerar para vocês para poder aplicá-la na prática, tá? Então, só para vocês terem entender. Então, a teoria da forma de amar é feita por um teólogo, que é pastor. Ela não foi feita por nenhum tipo de pessoas voltadas à área científica. Apesar de ele ter feito mestrado, doutorado, ele fez na área de teologia e não fez para a área científica voltada às ciências neurais e ciências desse perfil. Então, por isso, ela nunca foi comprovada. Outras pessoas tentaram fazer testes no campo, mas não houve interesse da população em tornar isso científico ainda, porque ele é usado por muitas pessoas, terapeutas e tudo quanto. Se torna científico, passa a ser uma teoria voltada só a pessoas que praticam ciência. Então, entra no mesmo jogo de interesses, tá? Então, a teoria das formas de amar que eu vou passar para vocês, explicar para vocês, vou mandar os vídeos, a base dela não é científica, né? É base de própria experiência errante, vamos dizer assim, mas ela serve bastante para conceitos bem interessantes na forma de gerar vínculo. Então, eu coloquei aqui para vocês a importância de gerar vínculos de Bowlby. O Bowlby fez uma pesquisa científica, né? Através de treinamentos comportamentais e condicionantes, onde ele pôde, tem até isso, eu vou colocar o link para vocês, né, a experiência dele feita em preto e branco, maravilhosa, muito legal com o macaquinho, onde ele viu o vínculo gerado entre o macaco e a mãe, quando ela era amorosa e quando ela era hostil. E é muito legal isso, porque a importância do vínculo, ela vai gerar um apego evitativo ou um apego desorganizado ou um apego carente. E quando ela gera um apego, um vínculo de apego, ela vai também desenvolver linguagens de amor diferente, tá?
É, isso, de acordo com o que a gente vê das teorias aí e o que aplica na prática, e inclusive eu aplicando na prática, eu percebo que as pessoas com toque físico, com necessidade de toque físico normal, elas têm mais apego evitativo, né? Que engraçado, porque a pessoa tem o toque físico como apego, mas ela é apego evitativo. Ela gosta de toque, mas não gosta de que fique em cima, controlando, né? A outra característica também do apego carente, por exemplo, é tempo de qualidade, atos de serviço do apego carente, ele tem muito atos de serviço como apego, e tem tempo de qualidade como apego também, muito comumente, tá? Então, para vocês entenderem, o apego desorganizado, como ele é misto, ele vai acabar entrando nessas duas frequências. E tem o apego seguro, que nós vamos depois explicar um pouco mais sobre ele, que é como desenvolver o apego seguro, porque o apego seguro dificilmente a criança vem com ele, tá? Ela desenvolve ao longo do tempo. E você pode desenvolver isso com seu filho dentro de casa, né? Que precisa de uma terapia no futuro para fazer isso. Não. Se você for doutrinando ele, treinando, ele vai ter um apego seguro. Mas ele tem uma base biológica para um dos apegos, né? Desenvolvida pelo ambiente, né? O ambiente não gera problemas, ele desenvolve problemas já existentes, tá? Se todos vocês participarem do mesmo ambiente contaminado por violência, cada um vai sair desse ambiente de uma forma diferente, porque biologicamente o ambiente não gera nenhum problema, ele desenvolve problemas pré-existentes na própria biologia do indivíduo, ok? Isso é muito importante de ficar claro, e isso é científico, tá? Então, você já tem uma predisposição a um ataque de ansiedade, por exemplo, a ter medo. Se você vem para um ambiente que joga muito medo sobre você, o que vai acontecer é que você vai desenvolver ataques de pânico, né? Ontem eu estava assistindo um documentário do Arnold Schwarzenegger, que eu achei maravilhoso, ele é austríaco, né? De uma região muito perto da minha aqui, tem 5 horas da cidade dele, que é Toll, e ele estava explicando que ele cresceu num ambiente pós-guerra, então o pai dele criou ele e o irmão da mesma forma, mas o pai dele criava ele e o irmão para competir, então para tomar café da manhã eles tinham que fazer tantas flexões de braço, tantos abdominais, eles tinham que ganhar o café da manhã, era um mérito o café da manhã, então eles tinham que ir lá e trabalhar para receber aquilo. Então, desde muito pequeno, ele foi exposto a muitas pressões neurais, e o que transformou ele numa máquina de assertividade e determinação. Em compensação, a mesma coisa gerou no irmão o alcoolismo e acesso às drogas. Então, entenda que a mesma situação desenvolve em pessoas coisas diferentes. Isso porque biologicamente somos constituídos de forma diferente, né? Meu pai era uma pessoa muito agressiva dentro de casa. E eu fui a pessoa que passou a ir para cima, a ser muito determinada, muito focada. Eu tenho uma resistência mental muito grandiosa. E os meus irmãos já são menos, porque eles são pessoas mais sensíveis. A natureza deles é mais sensível, é mais amorosa, é mais carinhosa. Então, desenvolveu coisas diferentes dentro do mesmo processo, tá? Então, é importante vocês entenderem que o desenvolvimento, ele pode até existir o que for à volta de vocês, ele é biológico, né? É como se você tivesse um câncer guardadinho lá e ele vai desenvolver a partir de um trigger, a partir de um start, a partir de gerando um processo, né? Gerando uma alavanca. Então, ele não desenvolve sozinho, tem que ter um processo que cria, né? Que estira o processo a acontecer, bem? Então, falando das linguagens do amor de forma rápida, porque essa introdução que eu fiz para vocês já foi bem grande, eu vou mandar os vídeos da linguagem do amor para vocês, que foi gravado numa outra ocasião, numa outra época, vocês vão ver a forma que eu falo, que já é diferente. As 5 linguagens do amor que nós temos é atos de serviço, a pessoa que ama, ela entende ser amada, deixa eu explicar, não a pessoa que ama, porque está errado, ela não tem que amar com a linguagem dela, ela ama, verbo, amar é um verbo, ele tem que ser feito de acordo com o outro e não com você, então, a pessoa que se sente amada por atos de serviço é quando a pessoa chega em casa e ela quer que você tenha lavado a louça, ou limpe um banheiro, lave uma roupa, então ela sente que ela é amada quando você tem atos de serviço, quando você faz uma janta, quando você lava uma louça, quando você limpa uma casa, então fala, nossa, como me ama. E muitas vezes os pais antigos provavam amor pelos filhos dessa forma, limpando a casa, lavando a roupa, mas não eram capazes de usar outras linguagens, tá? Então, muito comumente isso acontecia, até porque não era uma questão de que eu amava dessa forma, como minha mãe diz, não é que eu amava dessa forma, mas a minha mãe fazia isso, eu fazia isso, e o outro fazia isso, e as gerações continuam acreditando que a representação de amar é aquela, né? Então, é bom desmistificar isso. Palavras de afirmação é aquela pessoa que ama quando escuta o outro, se sente amada quando escuta o outro dizer como você é lindo, como você é maravilhoso,
como você é uma pessoa bacana, como você é legal, puxa, que legal que você está aqui, né? Como você é importante para mim, então tem que ser verbalizado o amor para que seja compreendido, né? Mas ele sabe que eu amo ele porque eu limpo a casa todo dia. Não, 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 esqueça. Você está usando a sua linguagem, né? Ele tem que limpar a casa para demonstrar que é um amor para você, tem amor por você. Você tem que dizer, porque ele não entende através de atos de serviço que você o ama, né? Ou vice-versa. Toque físico é a pessoa que às vezes é ligada à parte sexual, mas às vezes não é só sexo, tá, gente? É toque mesmo. É beijo, abraço, encostar, ficar passando na cabeça, no braço, no corpo, tá? É toque físico, tá juntinho, assim, grudadinho. Atos de presente, a pessoa que se sente amada quando recebe presentes, tá? E não tem a ver com valor, é simbólico. Pode ser, passei na rua, peguei uma florzinha e te trouxe. Ah, encontrei esse presente, envia e trouxe para você. Então, se sente amado a partir de atos de presente, né? Bilhetinhos também funcionam como atos de presente, tá? A pessoa que escreve bilhetinho. Então, isso é a representação do amor para quem recebe atos de presente. Tempo de qualidade é a pessoa que precisa que você se sente com ela, deixe o celular de lado, tudo de lado e fique ali movido a olhar para ela, tá bem? Esses são as linguagens de amor, vou depois explicar nos vídeos com mais clareza. Beijo grande.